Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Mais um vídeo aqui do nosso canal. E antes da gente começar, queria dizer que eu espero que todo mundo tenha passado aí ótimas festas, um ótimo Natal, que esse novo ano de 2025 aí seja repleto de coisas boas para todos nós, né? E que o nosso canal possa continuar crescendo, a gente possa continuar divulgando informação, trocando ideias, se conhecendo através, né, dessa plataforma, podendo estar mais juntinho, né, e se acolhendo, tirando dúvidas, enfim. E eu quero reiterar que eu fico muito feliz, né, cada vez mais do canal tá crescendo e que isso vai se manter com certeza nos meus planos aí para esse ano de 2025, tá bom, pessoal? Bom, então, hoje eu trouxe um tema que muitas pessoas me perguntaram no canal e eu separei algumas coisas aqui para esse vídeo, que são quais livros, né, que eu indicaria, ou que eu acho que são bons, que eu acho que são válidos para um terapeuta ocupacional, para quem está estudando terapia ocupacional, né, enfim, então eu separei algumas coisas aqui para mostrar para vocês. Eu não tenho todos os livros aqui comigo, então por isso eu peço um help pro meu marido para ele colocar aí na edição do vídeo as fotinhas das capas dos livros para vocês pelo menos terem uma ideia de qual livro que é, tá bom? Mas antes da gente começar, aquela história, né, pessoal? Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo com quem você achar que possa gostar, que possa ter interesse nesse tema, deixa seu comentário aqui também, se porventura tiver algum livro que eu não falei, que vocês aí, terapeutas ocupacionais, estudantes de terapia ocupacional, julgam que são importantes, que foram importantes para a formação de vocês, coloquem aí também para a gente ir compartilhando esse conhecimento. Ative o sininho das notificações para vocês não perderem nada, e lembrando o nosso querido Instagram também, papo.d.to, que tem bastante coisa legal por lá também, bastante planos para o Instagram também agora para esse ano de 2025, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Gente, eu fiquei fazendo a listinha de quais livros eu indicaria, né, quais referenciais, enfim, da terapia ocupacional, e gente, é mais difícil do que eu pensei, viu? Que cada vez que eu ia olhando, eu ia repensando, eu ia falando, nossa, mas tem mais esse livro, nossa, mas tem mais esse livro, e ia ficar uma lista gigantesca, né? O que é importante a gente dizer é que nós temos muitos materiais de qualidade relacionados à terapia ocupacional, e isso é uma coisa muito importante, tá bom? Então, o que eu vou contar aqui um pouquinho para vocês, gente, a seleção que eu fiz foi pensando na terapia ocupacional como um conceito mais geral, assim. Por que eu tô falando isso? Porque nós temos muitos livros e muitos materiais de áreas específicas. Então, por exemplo, eu que atuo na área da infância, tem bastante coisa aqui relacionada à infância. Por exemplo, distúrbio alimentar pediátrico, cérebro da criança, terapia ocupacional na reabilitação física. Então, a gente tem muitos livros relacionados à terapia ocupacional, ao brincar na terapia ocupacional e comunicação alternativa em contexto de desenvolvimento. Então, a gente também tem bastante material de áreas específicas. Então, a gente tem livros da atuação da terapia ocupacional em contextos hospitalares, no contexto social, no contexto da reabilitação física, reabilitação cognitiva, enfim. E eu não trouxe isso para esse vídeo aqui, tá bom? O vídeo de hoje eu quis trazer referenciais e livros que falam da fundamentação da terapia ocupacional, da prática da terapia ocupacional, né, de uma maneira mais, digamos que, não genuína, não é esse termo, mas a gente falar do centro da terapia ocupacional em si, enquanto profissão, de discussão de conceitos que são importantes para a terapia ocupacional, independentemente da área em que você for atuar, tá bom? Então, vou pegar minha colinha aqui, que eu fiz, não lembro de tudo, né, gente? Para trazer para vocês. O primeiro que eu elenquei aqui é o livro da Fundamentação e Prática da Terapia Ocupacional, que na minha formação ele foi fundamental. Ele já está na segunda edição, já tem a segunda edição do livro. As autoras são a Cláudia Galvão e a Alessandra Cavalcante, inclusive a Lê foi minha orientadora de TCC, uma pessoa que eu tenho como referência assim, na minha formação, né? Então é um livro que eu julgo que ele é muito importante, assim, ele me ajudou muito, desde os trabalhos acadêmicos que eu tinha que fazer, quando eu tinha que buscar informação sobre a terapia ocupacional, né? Então é um livro que eu
acho que é básico e que todas as vezes, pelo menos quando eu me formei, quando a gente fazia graduação, a gente brincava que era uma das bíblias da terapia ocupacional, assim, né, em que todo mundo, né, que cursava conhecia o livro, buscava informações no livro. Então, assim, ele é muito bom e ele traz muitas perspectivas, né, em relação à terapia ocupacional, como o próprio nome fala, da fundamentação e da prática da profissão, tá bom? Ele, como eu falei, ele tem o livro da primeira edição, tem o livro da segunda edição, acho que na edição a gente vai colocar aqui as fotinhas para vocês verem, tá bom? Ele tem disponível para comprar, eu trouxe aqui mais ou menos, gente, o preço para vocês também do livro, tá? Então ele tá em faixa, tanto a primeira quanto a segunda edição, entre 400 e 450 reais, tá bom? Esse livro. E aí a gente vai vendo também o quanto que alguns livros, eles também são caros, né? A gente sabe que não é todo mundo que tem, às vezes, a condição, né, de comprar, de investir isso a qualquer momento, mas deixa aí, né, na listinha de vocês que eu recomendo muito, tá bom? Temos um segundo livro, que é a Terapia Ocupacional no Brasil, Fundamentos e Perspectivas, que é da Marisa De Carlo e da Celina Camargo. Ele é um livro mais barato, né, ele está em torno aí mais ou menos de R$60, né, e como o próprio título fala, ele traz as perspectivas do desenvolvimento da terapia ocupacional enquanto profissão no Brasil. Tá? Então, nós que estamos aqui no Brasil, né, eu considero que isso é muito importante para a gente entender um pouquinho da história, né, entender um pouquinho de como a terapia ocupacional se constitui enquanto profissão no contexto brasileiro, porque quem aí já está estudando, quem aí já está na graduação, vai perceber que a origem da terapia ocupacional, ela varia, né? Então, a gente tem, por exemplo, se a gente for olhar dos caminhos históricos da terapia ocupacional num contexto internacional, né, por exemplo, norte-americano, enfim, a gente tem uma perspectiva, um caminho, até mesmo de prática, de desenvolvimento da profissão. No Brasil, nós temos outro caminho de desenvolvimento, né? Então, a gente tem essas vertentes aí que foram formando e constituindo a terapia ocupacional enquanto profissão. E nós, como terapeutas ocupacionais, nós temos que saber, né, desses caminhos, dessas influências, dessas perspectivas, até porque são elas que vão formar, por exemplo, os referenciais teórico-metodológicos que a terapia ocupacional se embasa, desses referenciais teóricos, né, desses modelos teóricos, a gente tem as abordagens de atuação da terapia ocupacional e tudo isso vai tendo impacto, né, de onde, em que contexto, em que época que a terapia ocupacional surgiu, certo? Então, já falei o preço para vocês desse livro, também recomendo. O terceiro, pessoal, é a Terapia Ocupacional, Teoria e Prática, que é da Elizabeth de Pádua e da Lília Magalhães. Também é um livro que está em faixa de R$40, R$50. Também ele é um livro menor, né, mas que ele traz uma perspectiva também, né, como o próprio título fala, né, do desenvolvimento da teoria da terapia ocupacional, né, enquanto profissão, como ela se constitui, alguns conceitos, e da prática que se dá, né, do fazer da terapia ocupacional também em diferentes contextos, né. Então, o livro, eu acho que ele é um pouquinho mais difícil de achar disponível em estoque para compra na internet, mas eu achei mais ou menos esse preço aí de R$40, certo? Depois, gente, tem os livros, né, não sei, na minha graduação a gente usava muito esse referencial teórico também, que é da Rosemary Hagedorn. A gente sempre falava que era o livro de capa laranja da Hagedorn, vou colocar aqui para vocês também, para vocês verem a capa, e tem dois que é dela, assim, que eu particularmente usei, né, muito na minha formação e que eu acho que são muito legais, que são os Fundamentos da Prática em Terapia Ocupacional e Ferramentas para a Prática em Terapia Ocupacional. Esses livros, pessoal, eu percebi numa busca rápida que eu fiz aí na internet, que eles são mais difíceis de você encontrar para comprar. Né? Os que eu vi eram livros que estavam usados, né, então de segunda mão, mas aparentemente em bom estado, numa faixa mais ou menos de 150, R$170 esses livros. Eles são muito bons também, eu usei bastante, assim, em algumas disciplinas em que a gente falava do desenvolvimento da profissão, né, dos conceitos centrais da terapia ocupacional, né, a Hagedorn, ela, pelo menos na minha formação, né, no que eu estudei, né, enfim, da minha faculdade, eu vi muito, e ela é uma personagem, né, um ícone, assim, que no meu julgamento ela é muito importante para a formação da profissão, assim, né, então são os livros dela eu recomendo bastante.
Outro livro, pessoal, que aí é um livro grandão, que é o da terapia ocupacional do Willard Spackman, tá? Eu usei muito ele na minha graduação também, não tenho ele aqui, mas ele é um livro bem grosso, bem grande, assim, e que ele custa em torno mais ou menos de R$700, né? Então, um livro que tem um investimento mais alto, mas ele também é um livro que, no meu julgamento, ele é muito completo, né? Ele traz, como ele é um livro muito grande, ele tem muitos capítulos, então ele caminha por diferentes eixos, assim, para a gente entender a terapia ocupacional, entender a prática da terapia ocupacional, né, as perspectivas, né, então ele é um livro que ele foi escrito, né, do Willard Spackman, então ele não é brasileiro, né, então às vezes ele traz alguma configuração do olhar da terapia ocupacional por um outro caminho, né, histórico, né, enfim, mas também é um livro que eu usei bastante, eu me embasei bastante na minha profissão, tá bom? Separei também, pessoal, 2 aqui, que eu tenho aqui, esse eu tenho um afeto muito específico por esse livro, que é o livro Práticas em Terapia Ocupacional, né? Ele é um livro, como o próprio nome fala, que diz sobre as práticas da terapia ocupacional. Então, e ele foi escrito por 2 grandes amigas de profissão e amigas pessoais minha, que eu tenho uma admiração gigantesca, que é a Tamara Finardi e a Luma Carolina Gradin, né? E elas me convidaram, então eu tenho um capítulo nesse livro aqui. E também uma outra autora muito querida também, que eu tive a oportunidade, né, de compor com ela em algum momento também da minha carreira, que é a Débora Carrijo, também uma ótima profissional, né, que eu pude conhecer, né, conviver com ela, então eu tenho um afeto muito especial por esse livro. E esse livro, pessoal, os capítulos dele são divididos em casos clínicos, então são vários colaboradores, terapeutas ocupacionais, que escreveram os capítulos desse livro para falar das suas práticas. Então, a gente, né, escolheu um caso da nossa prática que a gente gostaria de contar e foi compondo esse livro aqui, que é incrível, eu acho, particularmente. Então, só para vocês terem uma noção, na seção 1, né, então são práticas da terapia ocupacional na infância e na adolescência, então tem desde a intervenção da terapia ocupacional com o bebê pré-termo, até prática no contexto escolar educacional, prática com caso de criança com paralisia cerebral. O meu capítulo eu escrevo sobre o uso da comunicação alternativa com criança do espectro autista, né, então toda essa primeira sessão na infância, segunda sessão, práticas da terapia ocupacional na fase adulta, então tem vários casos aqui, a sessão 3, práticas da terapia ocupacional na velhice, né, e com diferentes tipos de diagnósticos, de contextos, então assim, é um livro, gente, que para mim é um marco muito importante para falar sobre a prática da terapia ocupacional, a estrutura dos capítulos, a forma com que os profissionais vão descrevendo a atuação da terapia ocupacional, gente, isso aqui não pode ficar de fora aí da estante de livro de vocês. Eu peguei mais ou menos o preço, ele está em torno de 120 a 140 reais, então também é um preço acessível e incrível, gente, adoro esse livro. Um outro que eu separei aqui também que eu tenho, esse livro eu gosto muito também, que também fala da prática, é esse Intervenções da Terapia Ocupacional. Né, esse livro, as organizadoras são a Adriana Drummond e a Márcia Bastos Rezende. Assim como o Práticas de Terapia Ocupacional, esse livro ele tem vários colaboradores que também escreveram os capítulos do livro relacionados à prática da terapia ocupacional. Né, então tem o primeiro capítulo só que ele é escrito sobre o raciocínio clínico em terapia ocupacional, e eu amo esse capítulo, eu acho que é um tema muito importante, inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre raciocínio clínico, e depois nos outros capítulos fala sobre o brincar e a intervenção da TO, sobre integração sensorial, sobre terapia ocupacional e as disfunções neurológicas na idade adulta, a contribuição da terapia ocupacional na manutenção da capacidade do idoso, enfim, ela vai contando aqui também, falando sobre casos, os referenciais teóricos que apoiaram a prática dos terapeutas nesses casos, também um super livro que eu indico para vocês, tá bom, pessoal? Bom, como eu falei no início, são muitos outros livros que a gente tem, e uma coisa que eu queria também deixar aqui nesse vídeo, depois posso até fazer um outro vídeo sobre isso, gente, que nós temos muitos materiais bons também,
né, de qualidade, evidências importantes nos periódicos, né, nas revistas que a gente fala, né, de terapia ocupacional. Então a gente tem os cadernos brasileiros de terapia ocupacional, a revista interinstitucional de terapia ocupacional, a gente tem o American Journal, então a gente tem um monte de periódicos nacionais e internacionais que publicam sobre a terapia ocupacional, que trazem evidências recentes, né, estudos, né, que também embasam a nossa prática e que, no meu ponto de vista, é do nosso compromisso também se manter atualizados e atentos em todos esses materiais que saem. Alguns são pagos, outros não são pagos, mas enfim, depois se vocês quiserem posso fazer um outro vídeo sobre essas fontes online, digamos assim, de pesquisas, de estudos sobre a terapia ocupacional também, tá bom, pessoal? Espero que possa ter ajudado vocês, instigado vocês a quererem ter alguns desses livros, tá? E se tiver alguma dúvida, alguém quiser colocar aqui sobre um outro livro que viu, que ouviu falar, coloca aqui que a gente vai conversando, tá bom, pessoal? Muito obrigada pela companhia, um beijo e até a próxima.